Shalom Adonai Yeshua Alehi. É uma alegria estarmos juntos novamente. Desta feita, a tão esperada aula de número 20. Não estou dizendo para você, talvez para mim, né? Para mim essa aula ela é uma aula especial. Permita-me orar contigo. Eterno de Israel, Senhor de toda a ciência, obrigado pela vida de cada irmão, de cada aluno. O Senhor nos concede estudarmos a Tua Palavra, nos aperfeiçoarmos no quesito de liderar a nós mesmos para depois cuidar do Teu bem mais precioso que é a noiva do Cordeiro, a Igreja de Cristo Jesus. Ajuda-nos por bondade a sermos líderes, mas líderes de excelência. Seja conosco a Tua bênção nesta aula. Abençoa a mim, a cada um dos meus irmãos. Te peço assim, Bishem, Yeshua. Amém. Amém. Maravilha. Quando eu disse que a aula de número 20, para mim é uma aula especial, é porque a partir de hoje, a partir de agora, até a aula de número 26, o parafuso aperta um pouco mais. Não estou me orgulhando, mas existem regras na homilética. Por exemplo, quando você for pregar um sermão, uma mensagem, é notório na homilética, a gente se aprende que quando você conquista seu auditório, a sua plateia, você consegue chamar a atenção nos primeiros 5 minutos, todos os outros 40 minutos você terá a atenção do povo, porque você conseguiu atraí-los na atenção nos próximos 5 minutos. Se você falhar em atrair a atenção do seu auditório nos primeiros 5 minutos, você não conseguirá facilmente trazer a atenção deles para todo o sermão. Então, eu sei que eu tenho amigos aqui que estudam comigo, muitos vêm estudar comigo porque já conhecem a mim como pessoa, conhecem partes da minha vida, testemunhos, trajetória, meu ministério, os dons que Deus me deu, e por isso muitos estudam comigo, amigos. Mas tem pessoas também que estudam comigo que já vieram por indicação de outros. Tem alguém que simplesmente viu uma divulgação e por necessidade, por vontade de aprender, por necessidade de vontade de desenvolver-se, disse: eu vou estudar. Mas eu já fui como você, não dá para enganar que quando a gente começa, a gente diz assim: eu vou estudar, eu vou ver se ele tem alguma coisa a oferecer. E a gente começa um curso assim, meio que com o pé atrás. Até porque, quando as coisas são seculares, é a ferro e fogo, tem um patrão em cima, tem marcação de ponto. Mas quando a coisa é espiritual e que o patrão é Deus, deveria ser mais séria, mas infelizmente tem gente que relaxa. Então tem gente que começa cursos e não termina. E não estou dizendo alunos, não, estou dizendo professores que começam e não terminam. Tem cursos aí que os alunos pagam na internet. Muita gente entra em contato comigo: pastor, mas é uma coisa segura? Porque eu já paguei um curso e no meio do curso o instituto desapareceu, o curso não terminou e não consegui mais contato, o site saiu do ar, a página saiu do ar. Então, não é todos, mas eu sei que tem alguém que não me conhecia e vem para estudar dizendo assim: eu quero ver, vamos ver se esse pastor tem alguma coisa a oferecer. Eu vou testar esse curso dele. Então, se eu falasse para você o que eu vou falar daqui para frente, no início do curso, talvez você diria: eu não gostei desse curso. Eu não gostei do curso. Mas, eu espero que nesses 5 minutos de introdução da minha homilética, eu tenha conquistado a sua atenção. Estou falando do início do curso. Estou usando a homilética só para trazer um paralelismo sinonímico, né? Comparação. Pois é. Então, eu espero que eu tenha conquistado o seu coração e que você, neste curso, tenha conhecido um pouco da minha índole, do meu caráter, do meu temperamento, da minha personalidade, do meu ministério. Porque nós já estudamos sobre a questão de vender aparências.
Mas eu falo diante de Deus e falo com um quipar na cabeça. Sabe o que significa um quipar na cabeça? Com tanta humildade. Presença de Deus, não fica em cima de soberbo. Se levantar a cabeça, pode ter certeza que ele vai cair. A presença de Deus não fica em cima de nariz empinado, de peitos erguidos, peito inchado, entendeu? É para os humildes. Então eu falo diante de Deus e falo com humildade. Eu coloquei o meu coração nesse curso teológico especializado em liderança cristã. Falei para você de sofrimentos que eu já passei, por erros que eu cometi, por erros que lideranças com quem eu trabalhei cometeram comigo. E o meu interesse todo foi te abençoar. Então, eu espero ter conquistado o seu coração para, a partir de hoje, eu poder falar sem mudar o meu linguajar, mas falar em tom de correção. Não é para o seu mal, é para o seu bem, entende? Quero trazer conselhos práticos, tá? Não preciso dar satisfação da minha vida para você, mas eu garanto para você que vou trazer conselhos até em quesitos em que eu já errei, em que eu sofro e até pago o preço por causa disso. A minha intenção é de abençoar a sua vida, tá bom? Bem, nós vamos trazer o assunto de hoje à tona, e este assunto que nós vamos trazer de hoje à tona, o slide seria uma continuação da aula de número 18, quando eu falei com você sobre o perfil do líder cristão. Perfil do líder cristão. Então me permita entrar na aula de número 18, nós trouxemos alguns tipos de personalidades que destroem o trabalho em equipe. E nós falamos daquele líder que é bloqueador, é negativista, nada disso pode, nada daquilo pode. Só para você ter uma ideia, eu tenho muita amizade em uma cidade, tem várias, mas estou falando de uma cidade específica, não vou falar o nome para não queimar ninguém e não trazer problemas também. Mas eu tenho bastante amizade numa cidade, uma cidade que tinha um pastor dinâmico. A verdade é assim, aquela cidade, ela é uma cidade encostada na visão da liderança convencional. Então, tipo assim, tudo que não deu certo em canto nenhum, pastor que não deu certo em nenhum lugar, mas ele não tinha como dar as contas e deixar o camarada sem campo, coloca lá naquele campo. Era um campo de refúgio, entende? Era como quem diz assim, coloca ele lá para morrer, entende? Para você ter uma ideia, é um campo que passou por 20 anos e nunca terminava a construção da casa pastoral. Todo pastor que chegava lá, pegava a casa em construção e dizia assim, bom, vou continuar a construção, mas eu vou fazer do meu jeito, e quebrava uma parte que estava feita, quebrava para fazer de outro jeito. Quando eu começava a fazer de outro jeito, chegava o outro, quebrava também, vou fazer do meu jeito. E quantas vezes aquela casa pastoral foi quebrada e nunca terminou? Só que lembrando que quando quebra, é material de construção e é dinheiro dos crentes, entende? Até que um dia chegou lá um pastor que era o seu primeiro campo. Houve uma situação e disseram, vamos dar um campo para ele, vamos colocar ele lá, ver se ele aguenta. E ele transformou a cara do campo. Transformou a cara do campo daquela igreja. E os crentes dali nunca ficaram tão animados com um pastor como aquele. Só que Deus abençoou tanto aquele pastor que um dia a convenção precisou de um pastor em outro campo melhor e tirou ele de lá. Só que quando tirou ele de lá, colocou um outro, e esse outro é daqueles de refúgio, tipo assim, não tem onde colocar ele para morrer, vamos mandar ele morrer lá em tal lugar, e colocaram ele lá. É feio a gente falar assim de um companheiro de ministério, mas você conhece bananeira que já deu cacho? Alguém diz assim, você não pode falar isso de um companheiro, pastor? Posso. Quando é um companheiro que quer ser homem de Deus, porque o verdadeiro sábio, ele é um eterno aprendiz, entende? Eu não teria autoridade, mas quando eu estou falando de alguém que é soberbo,
alguém que acha que não precisa mais aprender, alguém que acha que já sabe tudo, que já é o bicho da goiaba. Entende? Eu diria assim, até para o céu, se esse infeliz fosse, o céu se tornaria um lugar chato. Você está entendendo? Então, para quem diz assim, você não pode falar isso, não... Pois é. Só para você ter uma ideia, nesse campo eu tinha ministrado seminário de escatologia várias vezes. E quem conhece meu seminário de escatologia sabe, eu chego na igreja, eu preciso do data show, porque vamos ter 3 noites de culto com slides, certo? Já tinha ministrado várias vezes. Um obreiro de lá, o vice-presidente, convenceu ele, vamos trazer o pastor Salmão para fazer o seminário. Vamos. Marcaram o dia do trabalho. Quando eu cheguei lá, irmão, na hora do trabalho, quase na hora do trabalho, claro, cheguei antes, ele tinha arrumado uma salinha de escola dominical. Eu desprezo a salinha de escola dominical de maneira nenhuma, mas não é isso que foi programado e o nosso seminário sempre foi igreja aberta com casa cheia. E o povo veio. O povo veio para a igreja, porque era o seminário de escatologia. E o povo queria participar. Mas ele ficou no pátio e abordando. Já fez o seminário de escatologia com o pastor Salmão outra vez que ele esteve aqui? Já. Então entra para a igreja. Já fez? Não. Então vai para cá. Separou. Quem já tinha feito, mandou para a igreja. Quem não tinha feito... Sendo que a escatologia ela é um assunto moderno e que todos os anos se renova com os novos acontecimentos. É tempos do fim. Pastor, mas vai ser na salinha? Vai, irmão. Vai ser na salinha. Falei, pastor, eu preciso de projeção. Como assim? Eu preciso do retroprojetor. Ah, mas nós não temos. Eu falei, tem, a igreja tem, eu conheço aqui. É, mas está lá no alto. Não tem como tirar, não, é alto. Eu falei, se o senhor me autorizar, pastor, eu conheço muitos crentes aqui nessa cidade, já comi na casa de muita gente. Me autoriza, eu vou conseguir uma escada e eu tiro o data show. Ah, irmão, eu tiro o data show, depois eu ponho no lugar. Tá bom, deixa eu ver. Bem, gritou com a mulher, ela apareceu na janela do apartamento. O pastor precisa do retroprojetor para ministrar. Mas ele não vai fazer o seminário na salinha? Sim, na salinha. Mas ele precisa de projeção de imagem. Ah, mas é alto. Não, ele disse que consegue escada com alguém, ele tira e depois coloca no lugar. Não, faz o seguinte, já que é só na salinha, vai sem projeção mesmo. Não mexe no data show não, que é alto, não vamos deixar isso quieto. Ou seja, não tenho nada contra o ministério feminino, mas é um pau mandado, que quem mandava era a mulher, entendeu? Aí ele virou para mim e disse, pastor, eu poderia ter lhe autorizado, mas minha esposa acha por melhor não, então vamos deixar quieto. Eu vou falar o que para um homem desse? Então só estou lhe contando a característica de um líder, que tudo ele diz não. Eu conversando com alguém, a esposa, é muito amigo meu, muito amiga minha, esposa de um pastor de uma congregação nesse campo. E eu passei para ela um projeto, que já é um sonho antigo meu e tenho desenvolvido, já implantei em umas 50 igrejas no Brasil, e onde implanta tem dado certo, é um projeto para multiplicar o número de mulheres na igreja, e multiplica mesmo, um projeto lindo. Aí eu entrando em contato com ela, porque é minha amiga, e expliquei para ela o projeto, você vai fazer assim, 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 ela ficou entusiasmada. Eu sabendo que com 2 meses de projeto já teria conseguido no mínimo 50 mulheres a mais para a igreja. E 2 meses depois eu entrei em contato. E aí, minha irmã, me conta do projeto, como é que está? Assim, não, nós não começamos. Mas por quê? Ela veio me falar do líder bloqueador, o líder negativista. Por quê? Não, porque a sede está derrubada, o culto lá é meia dúzia de gato pingado, as congregações estão tendo mais gente do que na igreja sede. Então ele está com ciúme de todos os dirigentes, de todos os obreiros. E já que ele está com ciúme de todos os obreiros, então ele falou assim, se colocar um projeto desse na congregação, tem que colocar isso, em todas. Aí ela falou assim, maravilha, então pastor, vamos colocar em todas. Não, irmã, aí já tem que selecionar uma liderança para isso, né? Não é desse jeito, vamos deixar assim, depois a gente vê. Para resumir, o projeto nunca entrou em funcionamento por bloqueio. Existem líderes que são bloqueador, são negativistas, eles têm jeitinho para dizer não com educação. Porque as ideias boas só vêm dele, ele não aceita ideias nenhuma paralela que venha de um grupo da equipe. São líderes bloqueadores, são líderes negativistas. Que Deus nos guarde, né? Nós falamos disso na aula de número 18. Então, isso é um tipo de personalidade que destrói trabalho em grupo. Tá? Nunca seja bloqueador.
Não estou dizendo que você vai acatar todas as ideias, entende? Mas esteja aberto para ouvir ideias, porque você pede tanto, Senhor, me dá um projeto, fala comigo, e às vezes Deus quer usar um pequeno na casa de Deus para falar com você, para lhe ajudar, para lhe dar uma ideia espetacular. Tem líderes que são líderes bloqueadores, né? Outros não são participantes, são passivos, deixa a coisa correr solta. Entende? Eu já coloquei gente lá, o que eu tenho que fazer? Não estou dizendo que você tem que morrer de tanto trabalhar, de dar conta de tudo, de todos, de estar sempre atento a tudo, ou seja, presente. Não, para isso existe divisão de trabalho em equipes, mas que é necessário você acompanhar, principalmente nos começos de projetos. Não estou dizendo que você deve estar no pé do eito. Por exemplo, opinião minha, né? Opinião minha, tem gente que tem uma opinião diferente. Mas se é um culto de jovem, os jovens naquele culto não vão aprender a pregar, não vão aprender a desenvolver, não vão aprender a dirigir cultos? Sim. Então, se o pastor estiver ali, só um exemplo, o pastor estando ali, nem sempre a presença do pastor é coisa boa. Aquele que vai pregar a primeira vez diz, meu Deus, como é que eu vou pregar? O pastor está aqui. Aquele que nunca dirigiu o culto, como é que eu vou dirigir? O pastor está aqui. Então, existem ocasiões que é bom deixar eles à vontade. É como se fosse o sleeve opera, a cultura europeia, de deixar a criança um pouco sozinha com outras, porque elas desenvolvem o senso de responsabilidade, além de desenvolver o senso de responsabilidade, o senso de independência. De certa forma, isso é bom. A europeia tem essa cultura de sleeve opera. Meninos de 4 ou 5 anos, a escola organiza 5, 6 meninos, vai tudo para a casa de um dos pais. Vão ficar lá numa sala, a mãe vai entrar só para visitar, está precisando de quê? Para ficar cuidando para que ninguém se machuque, e abastecendo com água, com alimento, mas deixa eles à vontade para dormir na hora que querem. Isso não é todo dia não, isso é uma vez na vida, uma vez no ano. Mas sai um pouco da asa do pai, da asa da mãe, para brincar com alguém, para desenvolver um senso já a partir dos 4, 5 anos de idade. Você está entendendo? Então, a presença de um líder constante no culto das crianças, no culto dos adolescentes, no culto dos jovens, do departamento de senhoras, de irmãs, círculo de oração, seja qual for o departamento, a presença constante ela não é boa. Mas você não pode ser passivo, dizendo, para isso eu já coloquei líder naquele grupo e nunca aparecer lá. De você aparecer lá, trazer uma palavra de saudação, felicitar, parabenizar, elogiar e depois sair, isso é muito importante. Ainda que você não esteja, mas chame o outro líder que você colocou para tomar conta daquele departamento depois da atividade. Como é que foi a atividade? Ao seu ver, me passa um relatório, o que você achou do aproveitamento? Converse com ele. Então seja participativo, tá? Porque não ser participativo, ou seja, ser passivo, é um tipo de personalidade que destrói trabalho em grupo. Outro tipo de personalidade que destrói o trabalho em grupo é aquele que luta por status. Então, lutar por status não é coisa boa. Todos veem que ele é um batalhador, mas batalha por quê? Porque ele quer que o nome dele apareça. Não seja assim. Aí tem o outro que é o muito palhaço, que é piadista. Brincar é bom, mas existe horas de brincar e existe horas de coisa séria. O outro é o dominador, é o durão, né? Aqui nós terminamos a aula de número 18. O dominador é o durão. Então ele é sempre ríspido, rígido. Mas tem o outro que é parcial. Ele gosta de grupinhos, tá? Gosta de grupinhos. E existem líderes que, infelizmente, eu sei que nós temos que trabalhar com pessoas que gostam da gente. É isso. Mas existem lideranças que o povo sofre. Porque, tipo assim, se fulano pede, o líder diz não. Mas o outro fulano pede, aí ele diz sim. Eu conheço uma cidade no Brasil
O pastor morreu, graças a Deus. Graças a Deus eu digo assim, depois ele se tornou meu amigo. Então era meu amigo, tá no céu, né, irmão? Mas eu conheço uma cidade de uma igreja muito grande, uma igreja, um ministério conceituado. E eu tinha um amigo, tenho, né? Mas eu tinha um amigo naquela cidade que o sonho dele era de me levar para pregar num congresso. Mas não podia, porque ele era da congregação. E naquela cidade, naquele ministério, que era o maior da cidade, para pregar em qualquer congregação, tinha que passar pela sede. Era uma regra, só prega na congregação quem já pregou na sede. Só que quando ia na sede, dizia assim, pastor, nós estamos querendo trazer um pregador para o nosso congresso, ele já dizia, quem é, irmão? Ah, fulano de tal, de onde ele é? Não, não conheço não. Não, vai para pastor. Não, você não sabe o que é não. E não tinha como. E o irmão lutou 3 anos para me levar e nunca conseguiu. Nunca conseguiu me levar. Até que um dia a congregação mudou de dirigente. Aí o rapaz que tinha sonho, ele era líder de jovens, tinha um sonho de me levar para ministrar no congresso, falou com o novo pastor. Pastor do céu, já faz 3, quase 4 anos que eu tenho um sonho de trazer um pregador aqui, ele é top, ele é ensinador, eu gosto de ouvir ele, acompanho ele nas redes sociais. Eu queria tanto trazer ele. Quase 4 anos, mas nunca consegui. Porque é caro demais? Não, não é questão de valores. É por causa da regra. Ele nunca pregou na sede, o pastor não conhece ele. Entende? Nós nunca conseguimos trazer, nunca aprovou. Não, vamos trazer ele. Não, mas já pedi várias vezes, o pastor não deixa. Não, vamos trazer. Vamos agendar, vamos. Você acredita que me agendou sem ter falado com o pastor? Mas por quê? Porque já era uma pessoa que sabia que quando falasse o pastor ele diria sim. Então eu cheguei à conclusão que ele diz sim para uns e não para outros. É uma regra que não vale para todos. Entende? E isso não é bom. Eu só estou citando um exemplo, mas eu estou falando de um grande ministério. Agora você já imaginou um ministério com 50 pessoas ou com 100 pessoas, divididos em grupos, com parcialidades? Panelinhas dentro da igreja, panelinhas na casa de Deus? Irmão, onde tem panela, tem veneno. Tem veneno na panela, viu? Só a palavra para tirar. Então não seja de grupinhos, não seja parcial. Vamos continuando aqui. Ainda tipo de característica que destrói o trabalho em grupo, aquele que é desatencioso, desligado. Não está nem aí para nada, não está nada com nada. Entende? Ele é totalmente desligado. Mas tem o outro aqui que é o hiperativo. Atividade demais. Ele é aquele líder doido que faz tudo correndo e ele quer que os outros acompanhem o mesmo passo. E se não acompanhar, irmão, né? Aqui nós põe é para moer mesmo, o camarada fala, entendeu? Então, é bom, mas o líder, ele precisa ter a compreensão que nem todo mundo tem o mesmo gás e o mesmo ânimo. Por exemplo, tem líder que vai na igreja 7 vezes por semana. E ele acha que o povo também tem que ir na igreja 7 vezes por semana. Bom seria, mas nem todo mundo é assim. Agora, tem o outro que é sem entusiasmo, é desanimado. Não, irmão, vai ser do jeito que Deus quiser. Eu já fui assim, quando eu era mais novo, eu era todo animado, hoje não. Entendeu? Tem gente que é desanimado, sem entusiasmo. Líder não pode ser assim. Então, para nunca destruir o trabalho em equipe, não seja bloqueador, não seja negativista, tá? Seja sempre participante, não seja ativo, ou seja, passivo. Seja lutador, mas não lute por status. Brincadeiras é bom, mas tem hora. Não seja palhaço e piadista, principalmente com coisas espirituais. Tá? Não tenha 2 pesos e 2 medidas, não seja parcial e tenha grupinhos. Não seja desatencioso, desligado, esteja sempre atento, de olho. Hiperatividade é bom, mas cuidado com atividades demais que pode sobrecarregar o grupo e o grupo não aguentar o seu passo. Não seja desanimado, sem entusiasmo, ânimo, força. Tá bom, queridos? Outra coisa aqui que destrói trabalho em grupo é a personalidade desse desorganizado. Desorganizado.
não precisa falar nem escrever, né? Tem pessoas que é desorganizado, ele não consegue coordenar nem as datas, ele dá aviso que ele esquece, é mesmo, é hoje, o senhor anunciou, mas esqueceu, entendeu? Então vamos para frente. Agora aqui já é coisa nova, né? Como motivar e produzir satisfação às necessidades do grupo. Pastor, muita gente conversa, estou precisando dar uma injeção de ânimo, pastor, estou precisando de dar um gás no povo, né? De fazer o grupo produzir. Eu sempre vendo a minha propaganda, porque a minha vida é viajar ministrando seminário de escatologia e seminário de liderança. Claro, o seminário de liderança é como se fosse uma síntese desse curso, só que aqui eu trato especificamente com liderança. Mas eu tenho o seminário de liderança que eu ministro ele na igreja. Digamos, vou na sua igreja e ministro lá 3 cultos. Seja sábado à noite, domingo pela manhã, com encerramento domingo à noite, ou sexta à noite, sábado à noite e termina domingo de manhã. Fico na igreja à noite e prego, mas já não é mais o assunto, entende? Mas digamos, é sobre liderança. Só que não é liderança para obreiro, é liderança para a igreja. Ensinando o povo como liderar a sua própria vida. E esse seminário de liderança, Deus me deu a graça, de onde passa, é a propaganda que eu vendo para os pastores. Deixa a igreja com gosto de gás, com vontade de servir e todos com desejo de se submeter à liderança. Então o seminário de liderança cristã do pastor Samuel é algo muito interessante. Então eu quero usar aqui um pouco de como motivar e produzir satisfação às necessidades em grupo. Se você já é líder, mas acha que está faltando motivação para o grupo, então vou passar aqui para você algumas dicas e orientações de como motivar e como produzir essa satisfação para as necessidades do grupo, tá bom? Então, fique atento às dicas. A primeira delas é realização, trabalho bem feito. Comece a construir uma liderança, mas comece a construir uma liderança de excelência. Tudo que você vai fazer, faça bem feito. Qualquer trabalho que você for fazer, faça com excelência. A ponto de alguém dizer assim, aquela igreja é top. Lá é legal. Entende? Tem pessoas que faz uma marmita para vender, a marmitada na igreja, seja uma feijoada, seja uma galinhada, e não vende quase nada. E diz assim, o povo não quer ajudar, e às vezes nem os irmãos da igreja compram. Mas um exemplo, um camarada mora em Minas, ele vai fazer uma feijoada para a igreja, é para a igreja. Aí na ideia que é para a igreja, ele acha que todo mundo é obrigado a comprar para ajudar. Aí a feijoada é em Minas, feijoada mineira, sabe? Mas a orelhinha, o rabinho, o pezinho do porco, os miúdos, passou lá no Goiás. Mas é um feijão escuro com caldo. E ele acha que todo mundo deve comprar e ficar feliz porque foi para a igreja. Entende? É a galinhada goiana. Só que a galinha é paulista, não quis sair de São Paulo. Fica mais arroz do que galinha. Você está entendendo? Só estou querendo desenhar situações, não estou querendo reduzir o ministério, a galinhada e a feijoada. Não, não é isso. Mas seja qual for o projeto que você for fazer, faça bem feito. Faça com excelência. Se você for pedreiro, já falei isso no nosso curso, seja o melhor pedreiro. É azulejista? Seja o melhor azulejista. No ministério, se você é porteiro, seja o melhor porteiro. Então, seja líder de excelência. Tudo que você for realizar, realize bem feito. Realize bem feito. Porque se você faz uma propaganda, entende? Aí o povo vem e o trabalho que você fez não correspondeu à altura da propaganda,
No próximo trabalho, o povo vai ficar com a pulga atrás da orelha. Não é tudo isso que fala. Entende? Eu posso não conseguir meu objetivo, mas eu tento. Mas é a mesma coisa de eu divulgar um curso para você dizendo vai ser bênção de Deus e esse curso é espetacular. Aí você entra para estudar e não aprende nada e não tem nenhuma novidade. É só mais uma encheção de linguiça, é só mais um passar de tempo, é só para dizer ganhei mais um certificado e fiz mais um curso. Mas não lhe acrescentou muita coisa. Precisa de trabalho com excelência. Faça o trabalho bem feito. Então, isso motiva a longo prazo, com certeza, mas motiva e produz satisfação para as necessidades do grupo. Todo mundo gosta de trabalhar numa igreja onde as coisas são organizadas, onde o trabalho é bem feito. Então vamos para frente. Letra B. Né? Letra B. Isso também motiva e reproduz satisfação às necessidades do grupo. Reconhecimento. Então, valorização do que foi feito. Reconheça. Tem gente que tem uma dificuldade tremenda em dar crédito aos outros. Eu não consigo entender. Estou falando de eu. Talvez eu seja burrão. Eu não consigo entender como que um líder tem dificuldade. Como que um líder tem dificuldade de elogiar publicamente, de dar créditos, de dar honra a quem tem honra, sendo que a Bíblia assim ensina. Essa aula, vamos dividi-las em 2 vídeos. Já eu chego com a letra C, de como motivar e produzir satisfação para as necessidades do grupo.